Boa noite. Non sei as expectativas das persoas perante un título así, mas, espero que sexa agradável, pelo menos. Entón, vamos comenzar. A conferencia ten dúas partes, unha é máis científica e a outra é máis filosófica. Entón, se algunha palabra non se está a entender ben, vocês poden preguntar, porque já ten comprobado que eu non falo perfeito portugués. Entón, mas é o que há, non poso, tal vez con os anos, posso mellorar a miña pronunciación e o meu vocabulario. Ben, entón vamos comenzar esta conferencia que eleva por título Os electróns na súa función biológica, psicológica e mental. E entón vamos facer un pequeno percurso pela evolución da ciencia e desde o descubrimento do electrón até agora. Entón, vocês ven na imaxe un pedazo de ámbar. Entón, a palabra grega para electrón é electron, que significa ámbar. Entón, por qué? Porque os antigos gregos já descubriran que al esfregar o ámbar con outra materia, pois había unha, como dizer, había como unhas propiedades, emitía unha serie de vibracións, non? E entón a isto se chamou primeiro, isto já foi observado por Tales de Mileto, que é o filósofo que vocês ven na imaxe. Entón, este ámbar atraía objetos lixeiros. Vocês poden facer tamén, eu non sei se vocês fixeran, con unha pen, vocês facen así con lã, e entón atrai tamén pequenos pedaciños de papel. Entón, al esfregar o ámbar, como estaba a dizer, este atraía objetos lixeiros. E a este fenómeno, que já observou Tales de Mileto, estas propiedades, principalmente de electricidade estática, se chamou electrón. E depois já o termo foi ficando para a idea que nós temos do que é un electrón. Ben, entón, na física clásica, vamos falar da física clásica, da física cuántica e un bocadiño da teoría de cordas. Entón, para a física clásica, un electrón, vocês ten na imaxe os dados. Un electrón é unha partícula que ten 2,8 centómetros de radio. Entón, tendo en conta que un centómetro son 10 elevado a menos 15 metros, entón vocês poden facer unha idea do tamaño tan pequeno que ten o electrón. Entón, vocês ven aí outros dados tamén. Un dado como que a masa en repouso é 9,109 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Ou seja, vocês imaginen que a masa é 9,31 ceros kilogramos, ou seja, unha masa moito, moito, moito pequena. E unha carga eléctrica, que tamén está aí, 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Entón, vocês ven que o electrón é unha partícula, depois vamos ver
que vamos a falar sobre se é unha partícula ou é unha onda, é unha partícula moito, moito leve e moito, moito pequenina. Ben, entón, en geral, todos os átomos ten electróns, todos, exceptuando o átomo de hidrogenio, que se pode tirar ese único electrón que ele ten, entón fica sin ningún. Mas, en estado neutro, todos os átomos ten electróns. E sempre se diz, depois vamos falar sobre iso, as diferentes teorías sobre iso, que há electróns, que os electróns son partículas que giran ao redor do núcleo en un átomo. Ben, entón, tamén há electróns libres, que son aqueles que están no interior dos conductores eléctricos. Tamén están nos gases, tamén están no espazo. Entón, podemos observar que aquí, que vocês ten os dados na imagen, se fala da masa do electrón en repouso. E cando se fala de radio, cando se fala dunha medida dun radio, dunha partícula, entón se especifica que esta medida é segundo a física clásica. Por qué? Porque depois vamos ver que ese conceito do electrón como unha partícula que nos imaginamos de forma esférica, con un peso, con unha masa e unha localización no espazo, pois va a mudar. Entón, a masa, o radio, sempre están referidos á física clásica. Ben, entón, segundo a física clásica, os electróns son un 0,06% da masa total do átomo. Ou seja, que a masa total do átomo é moito máis grande, ou seja, o átomo fundamentalmente, na idea clásica do átomo, é un núcleo formado por neutróns e protóns, máis algunhas partículas. Outras partículas, as máis coñecidas, son neutróns e protóns, que ten a masa prácticamente total do átomo e depois os electróns girando ao redor con unha masa prácticamente despreciável, moito máis pequena. Ben, entón, como estaba a dizer antes, cando aparece a mecánica cuántica ou a física cuántica, todo isto vai mudar. Ben, entón, un electrón non ten subestructuras dentro dele. En principio, un electrón non ten componentes ou subestructuras dentro dele. Se define como unha partícula elemental. Eso o define así a física clásica. A física cuántica sería unha partícula elemental, mas que tamén se pode comportar, pode agir como unha onda, como enerxía. Ben, entón, e según a teoría de cordas, aquí vemos unha imaxe, o electrón non é unha partícula puntual, non, sino é unha diminuta corda unidimensional. Aí vocês ten o diseño de varias cordas. Entón, o electrón sería unha diminuta corda unidimensional que vibra de unha determinada forma. Entón, como se diferencian unhas partículas de outras? Porque esa corda vibra de forma diferente, ten un tipo, un modo de vibración diferente. Ou seja, que os neutróns e os protóns se diferenciarían dos electróns simplesmente no modo de vibración da corda. Ou seja, vocês imaginen
uma corda unidimensional, segundo vibre essa corda, isso vai ser um electrão, um próton, um neutrão ou outra partícula elemental. Então, o que acontece? Acontece que a teoria de cordas não é aceitada universalmente como válida. Por quê? Porque carece de predições para determinados fenómenos. Digamos que, ainda que há muitos físicos teóricos que acreditam nela, e é popular, no entanto, faltam provas experimentais que demonstrem que tudo é certo. Então, como ainda não se comprovou todas as suas teorias, não é aceitada oficialmente por todos como uma teoria científica. Então, nós não vamos a falar da teoria de cordas, sino que vamos falar da mecânica clássica, como passa a mecânica clássica à mecânica quântica, e depois vamos comparar esses resultados, essas ideias, com a filosofia antiga e com os componentes do ser humano. Bem, então, vamos ver, aqui temos um grande científico que é Ernest Rutherford, um científico do século XX, e então os seus descobrimentos, pois ele se baseava-se fundamentalmente na física clássica, mas o seu trabalho sentou as bases para a física quântica. Se estou a inventar palavras, vocês não entendem, dizem, não? Ou seja, foi fundamental para passar da física clássica à física quântica, ainda que ele não pertence propriamente aos físicos quânticos. Bem, então, o modelo atômico de Rutherford, que este, veía para ele o átomo era como um pequeno sistema solar. Então, um sistema solar que tem um núcleo, vocês podem ver o núcleo, e ao redor do núcleo há partículas que orbitam. Então, o núcleo é fundamentalmente formado por protões e neutrões, e as partículas que orbitam são os electrões. Bem, seria, como estava a dizer, como um pequeno sistema solar. Bem, então, apesar de que este modelo teve alguns êxitos, mas tinha um problema fundamental, tinha vários problemas, mas o fundamental era que, segundo a física clássica, os electrões tinham que colidir sobre o núcleo, pouco a pouco. E isto não acontecia. Então, como estava a dizer antes da teoria de cordas, que experimentalmente não se comprovam as coisas que têm que passar, pois aqui igual. Segundo a física clássica, os electrões deveriam perder energia constantemente e chegar a colapsar no núcleo. Mas é evidente que isto não acontecia. Também tinha outros problemas, como que não podia explicar por que cada átomo dava um espectro diferente a outro átomo. Então, tinha esses problemas, mas as suas investigações foram fundamentais para o começo da física quântica. Então, a física quântica ou a mecânica quântica surgiu a princípios do século XX com a publicação da teoria de Planck, Max Planck. Vocês têm aqui alguns dados, quase todos foram dos científicos que vamos a nomear, foram prêmios Nobel.
Então, ele publicou a teoria sobre a radiação do corpo negro em 1900. E em que consistia essa radiação do corpo negro? Bem, pois significa que a energia electromagnética não se emite nem se absorbe de forma contínua, sino em pacotes, pacotes discretos, pacotes individuais, e então chamados quantas. Daí vem mecânica ou física quântica, chamados quantas. Então, a energia de cada quanta, vocês podem ver na imagem, é igual a H por F, que é a constante de Planck, e F é a frequência. Bem, então, com isto, pois sentou as bases da física quântica ao introduzir esta ideia. Porque, como depois vamos ver, esta ideia faz que os electrões estejam em órbitas, não qualquer órbita, sino para ser estável o átomo, esses electrões vão a estar em umas determinadas órbitas separadas e cada uma com a sua energia. Então, isto já explica que não colidam sobre o núcleo. Então, o científico já que explicou isto foi Niels Bohr, também prêmio Nobel, que em 1913, vamos por ordem cronológico, propôs um modelo para explicar o modelo que os electrões podem ter órbitas estáveis, que é o que Rutherford dizia que não eram estáveis porque com o tempo iriam a colidir com o núcleo. Então, Niels Bohr já diz que os electrões podem ter órbitas ao redor do núcleo e que os átomos, também explicou que os átomos apresentam espectros diferentes. Então, que dizia Bohr? Dizia que os electrões estão em uns estados com energia quantificada pelo número n. Vocês veem aqui n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, um electrão nunca pode estar por cá, nem por cá, sino está en determinadas órbitas que son estáveis. Y de una órbita, si el electrón salta de una órbita a otra, emite un cuanta de energía que es igual a, como estábamos a decir antes, H por F. Entonces, así o electrón puede, ganando o perdiendo energía, subir o baixar de uma órbita a outra. Isto vai ser muito importante para o nosso tema de hoje. Então, estamos a dizer, este modelo mostra estados de electrões com energia quantificada. Está quantificada pelo número n, que é o número da órbita. Bem, então, este modelo de Bohr explica que os electrões giram ao redor do núcleo do átomo em órbitas circulares, que só podem ocupar certos níveis de energia. Bem, então, ele introduz muito bem a quantização e por isso ele pode considerar-se como um trânsito entre a física clássica e a física quântica. Porque Rutherford ainda não é um trânsito, é o princípio. E Bohr já seria um trânsito. Bem,
Mas en 1924 aparece Luis de Broglie, que ten aí algúns dados dele. E entón, el vai propor a teoría de que as partículas, incluindo os electróns, mas todas as partículas tamén, poden comportarse como ondas, ou seja, poden comportarse como enerxía. Entón, ese descubrimento chamase a dualidade onda-partícula. E é fundamental para a mecánica cuántica. Entón, de Broglie, ele diz que a cada partícula pódese asociar unha onda. E entón, a longitude, ao comprimento da onda é inversamente proporcional ao momento da partícula. Iso é esta fórmula. O comprimento da onda é inversamente proporcional ao momento da partícula. O momento é a masa pela velocidade. Ben, isto significa que, aínda que os electróns podan comportarse como partículas en algúns experimentos, tamén se poden comportar como ondas, poden ter propiedades ondulatorias e se manifestan como ondas. Produz difracción, refracción, todo o que produz unha onda. Interferencia. Entón, este comprimento da onda, da partícula, como estaba a dizer, é inversamente proporcional ao momento da partícula, ou seja, a súa velocidade. Entón, este é un principio cuántico de Broglie que estabelece? Estabelece que as partículas poden mostrar comportamento de onda ou de partícula. Entón, cando a velocidade é baixa, entón a partícula evidencia ou se comporta a velocidades baixas, o electrón ou cualquier partícula se comporta como partícula. E a velocidades, en que consiste isto? Que ten unha localización no espazo, que ten unha masa. E a altas velocidades, o comportamento como onda é o máis dominante. Entón, depois vamos ver que non se pode localizar exactamente no espazo, que non se pode medir exactamente unha masa. Ou seja, en resumo, a baixa velocidade, o electrón compórtase como unha partícula, con as características dunha partícula. Masa, posición no espazo. E a altas velocidades compórtase como unha onda. Unha onda que faz interferencia con outras ondas, que ten o comportamento normal de onda. Ben, faz difracción. Entón, en 1926 aparece Erwin Rudolf Redinger, coñecido como Redinger. E entón, o que establece este científico? Establece unha ecuación que é moito famosa, que describe a evolución de unha partícula subatómica cuántica como onda. Ou seja, ele descubre unha ecuación e a ecuación nos vai dizer o comportamento desa partícula onda. Entón, na mecánica cuántica de Redinger,
un electrón no se describe como una partícula clásica, como una pequeña esfera con masa que se mueve en una trayectoria definida, ¿no? Sino como una onda de probabilidad. Vamos a ver qué quiere decir esto. Significa que no se puede conocer con precisión a su posición. O sea, si el electrón fuese una partícula, siempre se comportase como partícula, siempre se puede saber dónde está, Siempre se puede medir a su masa. Mas si el electrón se comporta como onda, entonces lo que se puede saber es la probabilidad de que ese electrón se encuentre en una región que llámase orbital. A máxima probabilidad de encontrar o electrón está dentro de una región que llámase orbital. Mas é uma probabilidade. Não se pode dizer com certeza o electrão está cá. Bem, então se fala da probabilidade de encontrar um electrão em uma determinada região do espaço. Bem, então essa região se denomina orbital. E aqui temos a representação gráfica de os orbitais do hidrogênio. Ou seja, vocês veem aqui o primeiro, chama-se S, tem forma esférica. Então, vocês veem N igual 1, não? S. Então, esse orbital tem forma esférica. A área ou a zona do espaço com probabilidade, com máxima probabilidade de encontrar o electrão, é o primeiro orbital de forma esférica, chama-se S. Então, aqui todos esses orbitais são do hidrogênio, mas estão vazios. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um electrão. Mas quando os átomos vão tendo mais electrões, se vão enchendo estes orbitais. Ou seja, acá num orbital S cabem 2 electrões. Ou seja, então o hidrogênio, que tem um só electrão, tem no seu orbital S ocupado por um electrão. O resto está vazio. O seguinte elemento, que é o hélio, um gás nobre hélio, tem 2 electrões, né? Então, também só ocupam este orbital. Então, à medida que os átomos têm mais electrões, vão ocupando os seguintes orbitais. Esta é a capa número 1. A capa número 2 tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, um elemento, o oxigênio, se eu não me lembro mal, tem 8 electrões. Então, teria 2K e 2K4 e um S2, 2S2, P6. Não, é que talvez tenha 10, eu não me lembro bem. Mas vão enchendo, aqui cabem 2, aqui cabem outros 2 e aqui cabem outros 2. Então, um elemento que tem 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, sim, tem 10, acho que o oxigênio tem 10. Teria cheios este orbital, este e este. E assim vão enchendo todos os orbitais. Então, volto a repetir, que seria um orbital? Pois é uma área de máxima probabilidade de encontrar o electrão. Então, essa área de máxima probabilidade de encontrar o electrão não sempre tem a mesma forma. Vocês veem que as formas são
moito diferentes. Ben, esta é a teoría de Redinger. Ben, entón, o electrón se comporta como onda con máis facilidade que os protóns e os neutróns. Por que? Porque a súa masa é moito máis pequena e a súa velocidade é moito máis grande. Entón, aínda que cualquier partícula posa ter asociada unha onda, predomina, existe a palabra, non? Predomina moito máis o comportamento como onda se a partícula ten masa moito pequena e ten velocidade moito grande. Entón, prácticamente o neutrón e a ver se lo digo agora, o protón non ten comportamento como onda, mas o electrón sí. Pode ter como onda, pode ter como partícula. E iso é fundamental, é a idea máis importante do noso tema de hoxe, porque é o que va a proporcionar a ligación entre materia, os componentes materiales do ser humano e enerxía, as diferentes enerxías que compón o ser humano. Ben, entón, a mecánica cuántica describe o mundo subatómico como funcións de onda. Ben, que é representada por phi, a letra phi, función de onda, que depende do espazo, depende do tempo. Tamén, mas nós non vamos a analizar a ecuación de onda. Depois ven outro paso máis, que é o da Heisenberg, en 1927. Heisenberg vai descubrir o principio da incerteza. Ese principio da incerteza estabelece que non se pode coñecer simultaneamente a posición e a velocidade dunha partícula. Ou seja, se pode coñecer moito ben a posición cando o comportamento é de partícula, mas se pode coñecer a velocidade, mas non simultaneamente. Se pode coñecer a velocidade cando o seu comportamento é como onda, a velocidade da onda, mas simultaneamente non. Quer dizer que eu posso observar o comportamento de partícula ou o comportamento como onda. Non posso observar un comportamento misturado 50% onda, 50% partícula. Ben, entón, este é un límite fundamental na precisión das medidas. Ben, que podemos pensar? Podemos pensar que por veces o electrón se comporta como onda, só como onda, e por veces o electrón se comporta como partícula, só como partícula. Entón, a posición se coñece mellor a velocidades baixas. E a masa tamén. Ben, entón, tendo en conta as características do electrón, segundo a ciencia, pois vamos tentar explicar de forma moito resumida, porque é un proceso moito complexo, é un proceso moito complexo na ciencia e na filosofía tamén, porque nós queremos descrever realidades moito complexas con poucas palabras. Iso é moito difícil. Entón vamos tentar de forma, por veces, un bocadiño pouco, moito resumida, a transmisión
de información entre materia, energía, inclusive entre una energía más sutil, como sería o mundo emocional, y una energía ainda más sutil, como sería a energía mental. Ben, entón, teño colocado aí unha imaxe para pensar nas distintas facetas ou energías do ser humano. Ben, entón, en que nos vamos a basear? Nos vamos a basear nas ideas do profesor Jorge Ángel Libraga, que foi o fundador da Nova Acrópole. E ele ten unha cátedra no programa de estudos da Nova Acrópole na que fala disto, concretamente disto. Mas nós podemos facer unha pergunta absolutamente natural. Como se relaciona nos seres humanos uns componentes con outros? O sea, nós sabemos que nós temos un corpo físico, temos unha enerxía e a proba é que falamos, nos movemos, temos calor, temos un componente energético, temos un componente emocional que é clarísimo, temos medo, sentimos cariño, sentimos ternura, sentimos agresividade, sentimos ira, e temos un mundo mental, aínda que non posamos ver, mas temos ideas e compartimos ideas. Depois vamos ver máis componentes, mas así no principio podemos dizer que todos acreditamos porque sentimos que temos unha parte física, unha parte energética, unha parte emocional e unha parte mental. Entón, a pregunta normal é como se pode comunicar unha parte con outra. Por exemplo, como facemos para que un impulso mental llegue ao cerebro e se transforme en unha acción, non? Ou ao contrario. Ben, por exemplo, eu quero ou penso en ir a un lugar. Eu teño que pensar. Depois eso ten que mover as miñas pernas para ir, non? O sea, teño, inclusive, como estou a facer eu agora, estou a mudar de imaxe, non? Eu penso primeiro vou a falar disto, vou a mudar a imaxe, non? E iso ten que transmitirse ao movimento da miña man. E tamén ao contrario, se eu, por exemplo, cae no meu pé unha pedra, pois eu inmediatamente vou con unha mão a tirar a pedra, vou con unha mão a tocar o pé, non? Entón, há unha comunicación entre o físico e o mental. E tamén há unha comunicación entre cualquier desas 4 partes. Porque se eu, por exemplo, sento moito cariño por unha persoa, eu vou e me aproximo a ela, non? O sea, de alguma forma a emoción se transmite para que eu camiñe. Ou se odio a persoa, tamén eu vou sair, vou tentar non estar perto dela, non? Así con todo, con as ideas, con sempre unha comunicación moito fluida entre as diferentes partes do ser humano. Ben, e como se pode establecer esta comunicación entre os diferentes planos?
qual é a partícula que estamos a dizer que se pode transformar de masa, de partícula que ten masa, está no plano físico, porque é unha partícula con masa, en enerxía, o electrón. Agora depois vamos ver máis a devagar isto, como pode ser ese proceso. Mas xa temos unha pista de que há unha partícula que pode estar no plano físico ou pode estar no plano energético. Entón, se pode pasar do plano físico ao plano energético, emitendo esas cuantas de enerxía do que falaba Planck, non? Tamén pode pasar do plano energético ao plano emocional, non? E tamén pode pasar do plano emocional ao plano mental. E ao contrario, emitiendo, non? Emitiendo ou absorbendo enerxía, pode pasar de uns planos a outros. Ben, iso depois vamos ver máis a devagar. Entón, vamos ver, para comenzar, antes de ver isto con máis nuances, con máis detalles, vamos a falar do número 7, porque vamos a ver que, segundo a filosofía antiga, o ser humano non ten 4 elementos, sino que ten 7. E entón vamos a ir a devagar con todo iso para, inclusive, ligar non só esas 4 partes que son evidentes para nós, porque están dentro de nós e experimentalmente a temos comprobado. A outra, depende o que se considere probar experimentalmente unha coisa, non? Ben, vamos a ir pouco a pouco. Ben, entón, o número 7, eu teño posto o arco iris porque é un exemplo do número 7 por as 7 cores fundamentais, non? Que ten o arco iris, e porque depois vamos a falar de algo concreto do arco iris. Ben, mas o número 7 parece que ten moita importancia no noso universo. Por que ten moita importancia o número 7 no noso universo? Pois porque, se nos lembramos, 7 son os colores, as cores básicas, se poden ver no arco iris, chamase arco iris, non? De repente ven a dúbida. Ben, os días da semana tamén son 7, as notas musicais tamén son 7. Há unha coisa moito curiosa, que cada período lunar se compone de 7 días. Entón, son 4 períodos de 7 días, 7 por 4, 28. 28, que é un período lunar, non? Tamén, se vocês se dan conta e suman os primeiros 7 números, dá 28. Ou seja, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 dá 28. Entón, ese período lunar, que é de 28 días, mas tamén está relacionado con o 7. 7 por 4. Ben, entón, ese 7 parece indicar un ciclo completo de diferentes coisas. Entón, 7 son tamén as direccións do espazo, que son as 6 que nós normalmente, diante, detrás, esquerda, dereita, cima, abaixo, e a espiral, que sería o resumo desas anteriores, non? E entón, esas 7 direccións, o que simbolizan a totalidade do espazo. Con o cual, estamos a ver eses 7, como estaba a dizer antes, como un ciclo total.
Ben, então, também o número 7 tem importância, inclusive na moral cristã, por exemplo. Há 3 virtudes chamadas teologais, que são fé, esperança e caridade, não? E 4 cardinais, que são a prudência, a temperança, a justiça, a fortaleza. De maneira que o ciclo total também são 7. O sea, 4, digamos, mais inferiores e 3 superiores. Bem, então, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas da escala musical. Então, esses 7 cores e essas 7 notas revelam um septenário como um regulador de vibrações também. Então, essas vibrações, para muitas tradições, vão constituir a essência da matéria. O qual significa que a essência da matéria é ou está em chave 7. Bem, então se atribui que temos a Hipócrates uma afirmação sobre o número 7 que diz: o número 7, pelas suas virtudes escondidas, mantém todas as coisas no ser. Dispensa a vida e movimento. Ele influencia até os seres celestiais. O que quer dizer aqui Hipócrates com esta sentença, com esta frase? Pois está a falar desse 7 como ciclo completo de evolução. Então, nós vamos fazer uma analogia entre essa chave 7 ou esse ciclo 7 do nosso universo com a constituição do ser humano. Há o que chama-se lei da analogia, que diz que as mesmas leis universais são as mesmas leis dos seres humanos. Isso também está refletido em a máxima hermética acima como é embaixo. Ou as leis do macrocosmos são as mesmas que as leis do microcosmos, que seria o ser humano. Bem, então o ser humano não seria uma criação especial da natureza, sino que formaria parte dela e, como tal, estaria regido pelo número 7. E então vamos representar isso com esta figura. Ou seja, o que significa? Estas seriam as 7 partes, veículos, corpos do ser humano. E vamos começar pelo menos evidente, porque todos concordamos, que temos uma parte física, uma parte energética, uma parte emocional e uma parte mental, podemos dizer técnica, concreta, calculadora, práctica, não? Isto, pois, é menos evidente, pelo menos para muitas pessoas, não? Este triângulo, esta representação por medio de triângulo, seriam as seguintes partes. Primeiro, seria uma essência do ser humano, o ser do ser humano, ou a vontade, ou o poder, como essência do ser humano, que se traduz em a lei que vai regir a sua vida. Bem, ou na plasmação ideal da sua vida.
Depois temos uma intuição ou uma visão direita das coisas, uma percepção direita das coisas, ou seja, uma sabedoria unida ao amor, que se traduz em uma energia de vida. E depois, por último, uma mente elevada, uma mente não contaminada do desejo, que se traduz na criação da própria vida. Mas isto o temos, segundo a filosofía antiga, en potencia, ou seja, sería o que denominamos espírito ou esencia, mas, digamos, nun seres se manifesta máis, nun seres se manifesta menos, non porque non teñan, todos temos, segundo a filosofía antiga, esa parte, e en esencia é igual para todos. O que quer dizer que non é un ser humano que teña esa parte, esa tríade ou esa trindade, e outro ser humano que non teña ou teña a mitade, sino que algúns seres máis evoluídos, por exemplo, Buda, por exemplo, Jesucristo, por exemplo, Confucio, non sei, digamos que ten máis aberto o canal de comunicación. Mas sempre esta filosofía antiga diz que cualquier ser humano llegará a ter ese canal aberto. Por iso o budismo, o Buda diz, eu non vou entrar no nirvana até non ver as costas do último ser humano que entre no nirvana, non? Que quer dizer que toda a humanidade ten o mesmo, o que acontece é que non ten desenvolvido tudo a mesma capacidade de ligar ou de actualizar esta parte, non? Iso é evidente. Somos a esencia mesma, todos iguais de importantes, mas é evidente que un chegamos a máis coisas e outros chegamos a outras. Entón, por iso, há persoas para as quais isto é unha evidencia e há persoas para as quais é quase unha evidencia e persoas que dis que non, que o ser humano é isto e só iso. Ben, entón, isto respecto da parte esa menos material e é así, quer dizer que esta parte humana, segundo esa lei da analogía ou esa máxima hermética así acima como embaixo, sería o mesmo a nivel universal. E iso está representado en as diferentes religións sempre por trindades ou tríades. Aquí eu escollí o Egipto, que é Isis, Osiris, Isis e Horus, que sería o Pai, a Mãe e o Fillo. En quase todas as religións, esa tríade divina que corresponde á nosa propia tríade é chamada ou representada por Pai, Mãe e Fillo. De fato, estamos a identificar nesa tríade a vontade ou a esencia ou poder como Pai, o amor, a sabiduría, a intuición como Mãe e esa mente pura que cría directamente, plasma directamente a vida como Fillo. Acontece que na religión cristá foi sustituído a Mãe pelo Espírito Santo, non? Chegou un tempo en que a figura da Mãe foi apartada, sustituída pelo Espírito Santo, e a Mãe ficou fora, non?
Mas a nosa tríade, como estaba a dizer antes, sería reflexo ou similar á tríade divina, a tríade de todos os seres, e normalmente é representada nas religións, que son sempre a parte externa das filosofías, como pai, mãe e fillo. Ben, agora vamos a ir un bocado a aprofundar un bocadiño máis. O Jorge Ángel Libraga diz que a nosa parte máis material, aquela que é máis evidente para nós, que son estes 4, o físico, aquí ven outras palabras, mas é igual. O físico, o vital, o energético, o emocional e o mental, concreto. Entón, ele diz que estes 4 corpos divídense en 7 subcorpos. O sea, a llave 7 se repete. E máis, se repete 7 veces. Mas nós vamos ver só a primeira división, porque nos vai servir para comparar con a ciencia e para ver a comunicación entre eses vehículos, eses corpos dos que estamos compostos. Ben, aquí temos o físico, que sería corpo físico. Esto a ver, aquí. Este sería corpo físico, subcorpo físico tamén. Corpo físico, subcorpo vital. Corpo físico, subcorpo emocional. Corpo físico, subcorpo mental concreto. Corpo físico, subcorpo mental puro. Corpo físico, subcorpo intuicional. E corpo físico, subcorpo de vontade. E en todos os restantes corpos ou vehículos sería o mesmo. Entón, vamos con o noso electrón. O noso electrón está no corpo físico, subcorpo físico, cando age como partícula, ¿no? Está no físico, físico. Mas ele pode pasar, transformándose en enerxía, en onda, ao corpo seguinte, que sería ao corpo físico vital. Mas, como todos os corpos ten un subcorpo físico vital, ele pode saltar ao seguinte, que sería este, vital. E ao seguinte, que sería emocional vital. E ao seguinte, que sería mental vital. E así, estes son os 4. Eu teño falado de que a parte máis evidente nosa é un cuaternario. Cuaternario? Xa estou a inventar palabras. É un cuaternario que ten unha parte física, que é isto. Tudo isto. Físico. Esta sería a nosa parte física, representada. Esta é a nosa parte vital, representada. O pránico. Sí, porque eu non tiña este e non tive tempo de sustituir e falar con as palabras máis vital, sería o mesmo que pránico. Pránico. Entón, este sería astral, o mesmo que emocional. E este, claro, é que eso tiña que ter, pero non tive tempo. Isto é mente concreta. Kama manas é nome sánscrito. Mente concreta, mente práctica, mente analizadora, organizativa, planificadora. Todo isto. Entón, agora, dentro do noso corpo físico, que aquí se chama heterofísico,
dentro do noso corpo físico há subcorpos, como subcorpos. Entón, os subcorpos son, como já temos falado, as sete partes, cada subcorpo corresponde a unha parte. Entón, este sería físico vital, físico emocional, físico mental concreto, físico mental puro, físico intuicional, físico de vontade ou esencia. Entón, dentro do noso físico, como se o noso físico fose unha caixa e dentro tivésemos gavetas. Entón, cada caixa ten un subcorpo vital. Cada caixa ten unha gaveta vital. Entón, por onde se move o electrón? O electrón se move, o electrón se ten un comportamento de partícula, está a velocidade baixa, todo o que hemos comentado antes, está no físico, ¿no? Na parte máis física. Mas ele pode aumentar a súa velocidade e pasar ao físico pránico, ao físico vital, a onda, a enerxía. Mas, como todos os restantes corpos, todas as restantes caixas, ten unha gaveta vital, ele se move directamente entre a gaveta vital do físico, pode subir a gaveta vital do energético, pode subir a gaveta vital do emocional e pode subir a gaveta vital do mental. Então, cando ele sube ou baixa, ele vai gañando enerxía ou cedendo enerxía. E iso é o que faz que a nosa consciencia se comunique, porque há unha enerxía que pode viaxar desde o físico até o mental e desde o mental até o físico. Entón, aquí temos varios exemplos de iso, de como se comunica. Este, por exemplo, ¿no? Va a cair, ¿no? E entón ele vai gritar, ¿no? E ele vai producir certos movimentos debido a que ele percebe que vai cair. Entón, há unha transmisión da mente ao físico e do físico a mente. Vamos ver, aquí, simplemente, está evidente que ela acha primeiro que vai limpar. E depois se ten que producir moitos movimentos para terminar con isto. Para traducir ese impulso mental a unha parte física. E aquí sería o contrario. Ele vai cair, entón informa e produce unha modificación do movimento. Isto é todo mostrando as relacións entre, aquí normalmente, entre a parte mental, tamén con a emocional, porque si nós pensamos que vamos cair, tamén modificamos, tamén temos medo e tamén a causa desa emoción modificamos tamén. Entón, entón, así unha idea se transforma en acción ou unha emoción tamén, e
ao contrário, há uma comunicação. E essa comunicação se tem que produzir mediante algo que possa passar de un nível a outro. Si no, serían caixas separadas, ¿no? E non ten nada a ver, non há comunicación con eso. Entón, a enerxía non é só enerxía física, é enerxía vital, ou seja, a enerxía é vital, é enerxía emocional, é enerxía mental. O que acontece é que a enerxía emocional é máis sútil que a enerxía propiamente energética e a máis sútil de todas as enerxías é a enerxía mental. Para terminar, e esquecime, non sei por qué, que é unha frase de Jorge Ángel Braga que diz: non é un milagre que o home encarne e desencarne, ni que as sensações físicas repercutan na psiquis e as aquí originadas remodelen o soma, o corpo. O milagre é a natureza ou a vida mesma.